Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição na discussão política, não é? E sempre o debate aprofundado sobre os temas, os assuntos importantes que fazem a pauta aqui da cidade, da região metropolitana, a educação, a saúde, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, enfim, os assuntos do nosso dia a dia e, claro, o espaço sempre aberto para a gente debater, para a gente discutir os temas de interesse nacional, que são muitos, né, no nosso dia a dia confuso da política da República Brasileira, né? Lembrando que a gente tem sempre uma reprise aqui no Ponto de Vista, segunda a sexta, aqui na Santa Cecília TV, a partir das 20 horas, né, 8 da noite. Política de Santos, que amanheceu de luto nesta quinta-feira, com a notícia do falecimento do ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal, Carlos Mantovani Calejón, né? Aos 81 anos, o Calejón que sofria aí de um problema cardiorrespiratório já há bastante tempo, tinha muitas dificuldades respiratórias, cardíacas, enfim, e que lutou contra esse problema durante um bom período, né? Mantovani marcou aí época na política santista, né? A gente vai poder falar um pouquinho sobre o Mantovani ainda no transcorrer do primeiro bloco, mas fica aqui os sentimentos, né? O Mantovani participou muito conosco no programa anterior que tínhamos aqui na casa, sentimentos aos filhos do Mantovani Calejón, a esposa, enfim, e a toda a família. Quem está conosco nesta edição, começando aqui pelo lado esquerdo, o companheiro Aldo Neto, jornalista, e mais uma vez participa da edição aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Edgar, prefeito, Marco, os amigos de produção, ao público telespectador. A cidade amanhece triste aí com a perda do Mantovani, que foi realmente uma grande figura política da cidade. E o que caracterizava o Mantovani, Edgar, é que ele é um tipo de político que hoje em dia está muito raro. Ele nunca fingiu ser o que não era e sempre cumpriu palavra. São duas coisas que hoje na política nacional, principalmente, estão em falta. E esse acho que é o maior legado que o Mantovani deixa. Mandar um abraço para o Alexandre, para o Maurício, para a Thaís, seus filhos. Nós deixar nossos sentimentos. Mantovani que era uma figura engraçada, né? E é uma figura do século passado. A gente lembra quando ele vinha aqui no programa anterior, né? Ele ficava assim, porque ele demorava para falar, porque ele tinha a inteligência de saber que ele estava lidando com um veículo inominável. Ele vivia assim, Edgar, respirava. Eu queria, porque ele está pensando que vai falar, que ele sabia do potencial da TV, tanto que ele nunca soube lidar com a TV, quando ele foi presidente da Câmara, ele não implantou a TV Câmara. Não porque não tinha condições, mas sim porque ele sabia o quanto isso ia dificultar o trabalho dele. E resolveu grandes coisas para a cidade, inclusive, aproveitar que o prefeito está aqui, a obra na Ponta da Praia tem início a legislação sobre isso lá ainda no plano diretor de 98, no tal dos núcleos de interesse e desenvolvimento econômico e social, que foi uma emenda no Mantovani naquele plano diretor, e é claro que as mudanças do plano que teve depois foram aperfeiçoadas. Foi isso que impediu, por exemplo, a área hoje lá, que vai ser o mercado de peixe e o centro de convenções, de virar um Walmart à época. Verdade. Entendeu? Então, é só um exemplo de coisas que o Mantovani fazia e que era muito criticado, mas ele também deixa alguns legados aí para a cidade. Muito bem, como você já viu no plano aberto, o Aldo já comentou também, Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, participa com a gente nessa edição do Ponto de Vista e, claro, fala alguma coisa também um pouquinho sobre a memória do nosso Mantovani Calejón, que nos deixou nesta quinta-feira. Prazer revê-lo, prefeito. Prazer, Edgar Borturão, estar aqui com vocês no Ponto de Vista, cumprimentar o Aldo Neto, também o Marco Santana. E realmente hoje é um dia triste para a política santista, para a cidade. Mantovani foi uma pessoa que fez a sua história, construiu a sua história baseada no Parlamento Santista, a Casa do Povo, né, nosso legislativo. É verdade. Uma história de destaque, presidiu a Câmara Municipal, conduziu as principais eleições dentro da Câmara Municipal, Legislativo Santista. Mudava até a data da eleição. Né? Com a sua habilidade, mudava a data, mudava o presidente, tudo passava pelo Mantovani. E eu me lembro muito, Edgar, falou de citar passagens aqui, eu comecei a acompanhar o meu pai no Legislativo. Meu pai ganhou a eleição em 1900
em 96 para vereador. Sumiu em 97, eu acompanhava a Câmara, os debates, as sessões, menino, aí tinha 17 anos naquela época, e eu me lembro muito bem dos debates do Mantovani, ele tinha a posição dele fixa lá no plenário da Sala Princesa Isabel, que nós estamos restaurando hoje. Me lembro, assim, vem na minha memória muito claramente ele sentado ali no espaço dele, ninguém ousava sentar, não tinha lugar marcado, mas ninguém ousava sentar no lugar dele. E ele sempre pegando a palavra, aquela voz rouca, né? Mas convincente e envolvente, certamente defendendo aí os governos, contribuindo para que a cidade pudesse avançar. Então ficam as boas lembranças aqui, minha solidariedade à família, Alexandre, Maurício, a esposa, enfim, a todos os familiares. Com certeza uma pessoa que contribuiu muito, e hoje nós também estamos decretando luta oficial na cidade pelos próximos 3 dias em razão da perda do Mantovani, um reconhecimento, uma homenagem por tudo aquilo que de serviço ele prestou à cidade de Santos. Muito bem, é verdade, né? E Até tem que acho, ser... não sabia que estava sendo reformada a sabia? Sala Princesa Isabel, era o local que ele devia ser velado. Quando... Porque ali era a área do jogo dele. Quando tem que ser, né? Ninguém consegue mudar o destino de ninguém. Ele ia lá na Câmara e ficava lá no gabinete do pai, essa coisa. Até o pai brigava com ele. Vai embora, você tem que estudar. É mentira? É verdade. É verdade. Tem que estudar. Vai embora. Já estudou, já fez a matéria, foi pra faculdade. Aí ele, não, já e tal, não sei o quê. Pai, pô, aquela coisa toda, né? Não tem como mudar, né? O destino é o destino. Aí ele virou deputado, secretário de Estado, prefeito, essa coisa. Eu me lembro que você falou de uma coisa agora que eu me lembro muito do Mantovani, que o Mantovani brincava, porque eu ficava lá na sessão da Câmara acompanhando as sessões, até hoje é assim, começa às 6 da tarde. E eu ficava com meu pai lá ajudando no gabinete e gostava de ver as sessões que vinha aqueles debates, aqueles embates lá, era o Adelino Rodrigues, o Mantovani, o Fausto Figueira, que era uma briga. Eu gostava de aguardar esse momento. Então, entrava na faculdade 7 e pouco. Que câmara boa que você lembrou. Verdade, né? Um alto nível de debate. E meu pai, eu ficava lá para acompanhar a sessão, meu pai falava, filho, tem que ir para a faculdade. Faculdade, tem que ir para a faculdade. Não, espera um pouquinho, mais um pouquinho. Espera um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Daí saía da sala de Princesa Isabel e ia para a Constituição ali, estudar no campus da Unidos. Bons tempos aí, boas lembranças. O Paulo Barbosa, ele tinha um olhar assim penetrante, né? Olhava para o Paulinho. O que é? Vai embora. E o Paulinho se segurava. Não adianta. O destino é esse mesmo. Ele tinha que ser político, seguiu aí a carreira política do pai e hoje é o prefeito. Marco Santana lá na ponta, acompanhando as redes sociais, as transmissões do Ponto de Vista, e a sua participação sempre importante conosco, e claro, tem as suas lembranças também com relação a Mantovani Calejão, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Realmente um dia triste, porque quem acompanha a política santista nos últimos anos sempre vai ter uma boa lembrança do Mantovani Calejão, uma lembrança marcante. Podia se concordar ou não da sua linha ideológica, mas tinha que reconhecer as qualidades que o Mantovani Calejão tinha, que gostaria de destacar 3 delas. Primeiro, que é a capacidade dele estabelecer diálogos, mesmo com os diferentes. Para vocês terem uma ideia, o principal amigo do Mantovani Calejão na Câmara de Santos era o petista Fausto Figueira. Em uma eleição para presidente da Câmara, ele apoiou Adelino Rodrigues, que era do PSB. Quer dizer, ele podia discordar das pessoas no campo das ideias, mas ainda assim tem uma relação muito fraterna de amizade. Ele foi eleito por unanimidade. Foi a última vez que eu me lembro. Foi eleito presidente da Câmara por unanimidade. Paulo foi eleito por unanimidade. Depois do meu pai. E outra coisa importante que o Mantovani Calejão, ele sabia da importância do Legislativo manter uma independência do Poder Executivo, seja qual prefeito fosse. Ele poderia apoiar o prefeito da ocasião ali, do momento, mas ainda assim ele mantinha uma posição firme, fazendo oposição e críticas quando ele achava necessário. E outra coisa muito importante que eu acho que falta muito aos políticos de hoje é a capacidade dele de manter compromissos, de manter a palavra. Sim. Mesmo quando a situação fosse adversa a ele, uma vez que ele já tinha estabelecido o compromisso, seja com quem fosse, ou mesmo até numa eventual votação com um bloco de oposição, ou uma eleição para presidente, ou com o prefeito da ocasião, ele mantinha o seu compromisso até o final e honrava esse compromisso. É verdade. Cadê a foto, Aldo, que você prometeu? Já está aí. Aí, pode soltar então? Aí? Tem várias fotos. Só para a gente homenagear, fechar aqui uma homenagem ao Mantovani, que participou muito com a gente aqui. Está aí ó, o bonequinho, né, do Mantovani,
com Tá lá na janela do meu quarto. polegar erguido, Tá lá na janela do meu quarto. Eu peguei e certo? cortei. Aí o bonequinho da campanha, né, que ele usava na campanha, deu um rolo danado comigo uma época, brigamos aí por causa do bonequinho, mas depois ficamos de bem. Da Sala Princesa Isabel. Da Sala Princesa Isabel. Então aí a homenagem aqui do ponto de Importante vista dizer- ao vereador Mantovani Calejão, ex-presidente da Câmara de Santos, uma figura que marcou época na política da cidade. Velório a partir de agora, 1h da tarde, Começou né? já o Começou o velório. o enterro às 19 lá no Memorial. Memorial Necrópole Ecumênica. Só antes de encerrar o assunto, falar uma passagem que é importante também. O Mantovani teve vários embates que o jornalistas cobriam a Câmara, eu e o Marco cobriam na época. E ele nunca fugiu desses embates. E ele nunca tratou, fazia de ninguém fazer pelas costas. Eu lembro uma vez que fiz uma matéria que ele não gostou. Menino, vou tirar um anúncio do teu jornal. Eu vou te prejudicar. Não, Ele você faz o que avisava. você quiser, presidente. Ele falou, tirou o anúncio do jornal, eu vou reclamar? É muito melhor lidar com esse tipo de político do que o cara que, se faz de bonzinho e por trás joga nas tuas costas. Muito bem, fica aí a nossa homenagem ao Mantovani, não é? E os nossos sentimentos à família e que Deus receba o Mantovani Calejão na sua santa benemerência, não é? Prefeito, a situação do país continua difícil, né? Os problemas continuam graves, as contas continuam complicadas, evidentemente que a Prefeitura de Santos vem reagindo, a gente percebe isso nitidamente, muitas obras acontecendo, enfim, mas quando o Paulo Guedes assumiu o ministério, ele dizia que a partir da reforma da Previdência, que seria rapidamente aprovada no Congresso, né, na cabeça dele, né, o Brasil ia começar a andar, a economia ia começar a crescer. Recentemente, uma declaração dele, uma coisa de 2 meses, 3 meses, a partir do segundo ano do governo Bolsonaro, vamos ter a economia destravada, vai todo mundo ver que as coisas vão caminhar bem, a reforma vai passar e tal. Terça-feira, a última, ele esteve no 4º Fórum Nacional do Comércio de Brasília, né? E aí ele disse a todos que a partir do 3º ano do governo Bolsonaro, a economia brasileira deverá decolar, porque as coisas estão caminhando bem, as reformas estão indo bem. Nós vamos aguentar isso? Olha, O Edgar, país aguenta? isso daí é um velho hábito, né, na política. Quando as pessoas estão fora do poder, né, a expectativa do poder, com disputa de eleição, disputa de cargo, se faz compromissos, avaliações, promessas e quando se senta na cadeira, percebe-se que a realidade é outra, completamente diferente. Por isso que a população tem que estar cada vez mais vacinada por essas falsas ilusões que são geradas durante o período eleitoral, né? Papel, televisão, programa de televisão, acaba aceitando tudo, né? A prática é diferente. A pessoa, quando está fora, tem solução para tudo, resolve todos os problemas imediatamente, é fácil de fazer tudo. A hora que senta na cadeira, a hora que está lá no dia a dia, aí é diferente. Aí o discurso começa a mudar. E é isso que a gente está vendo. Quer dizer, olha, vamos resolver, o Brasil vai começar a retomar o crescimento, vamos aprovar no começo do governo todas as reformas, que nós estamos entrando aí no 10º mês de governo e não temos reforma nenhuma Quase aprovada. um ano, Né? Bem encaminhada da Previdência, importante, que só ela não basta, mas nem ela concretizada. E a gente sabe que os resultados advindos de uma reforma não são imediatos. A recuperação econômica ela leva tempo, né, para acontecer, para o país voltar a gerar os empregos que são necessários, para a economia retomar o patamar de crescimento. Hoje, esse ano mesmo já é um ano frustrado em termos da expectativa de crescimento do Brasil entre aquilo que se esperava crescer e o que vai crescer até 31 de dezembro. Quer dizer, um ano perdido. Preocupa, logicamente, quer dizer, porque nós sabemos que o primeiro ano, os primeiros 6 meses, são muito mais favoráveis a qualquer governo para a aprovação das reformas que são necessárias. Com o encaminhamento, com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil fazer valer e aprovar as propostas que são necessárias. Nossa torcida, nossa expectativa, o nosso trabalho aqui em Santos é para que o presidente faça um governo excelente. A eleição passou, tanto o governador quanto o presidente são o governador de todos os paulistas, o presidente de todos os brasileiros, e nós temos a obrigação de trabalhar para que os governos possam dar certo. O sucesso deles é o nosso sucesso. Agora, evidentemente, com a experiência acumulada, com a vivência prática, né, que a gente tem nesses anos
de governo e de vida pública, a gente percebe que algumas medidas adotadas não vão gerar os resultados previstos, seja por causa de ser tardia, fora do tempo, seja pela inconsistência de algumas medidas, mas a gente tem a expectativa que as coisas possam avançar, o Brasil retome o crescimento, aí desenvolvimento econômico, gerando emprego. Com a harmonia dos poderes, é muito importante que o Congresso possa estar harmonizado com o Executivo, né, com a presidência, para que essas propostas possam ser aprovadas. Falar em Congresso, a pessoa que na liderança do Partido dos Trabalhadores ganhou na Mega Sena, né? Olha que pena que eu não estou lá. Né? Um prêmio monstruoso, enorme, os caras vão dividir uma nota brava. Vamos, a gente precisa ver isso aí, tá ok? E o curioso é que teve gente no gabinete do PT lá que não entrou no bolão e agora está se morrendo de raiva. É verdade. Os companheiros não vão socializar o prêmio. Bom, Aldo, aí, questionamentos aqui, alguma coisa ao prefeito ainda, na questão da política nacional? A enfim, política né? nacional, você quer falar mesmo? Não, você fica à vontade aí. Vamos tocar o barco aqui. Eu estou questionando o prefeito, que é a liderança política da cidade. Eu sei, né? mas é que a política cabe a ele nacional passar aí a população é tão desanimadora. ao quadro real que afeta o país, enfim, a expectativa nós estamos vivendo, né? Ninguém mais que o prefeito da cidade quer que as coisas melhorem para que a cidade possa que você continuar num espera ritmo de um bom, né? país cujo presidente do segundo maior poder está mais preocupado com o time de futebol dele do que com esse processo todo que você está falando? Quem é o presidente? O Rodrigo Maia. Está mais preocupado com o Botafogo, lá com os irmãos Moreira Salles que querem comprar o Botafogo, aí quer aprovar a lei do clube empresa goela abaixo de todo mundo, do que se preocupar com a reforma da presidência, se preocupar com o que tem que se preocupar. Eu quero aproveitar a presença do prefeito e aproveitar a nossa audiência, porque nós ganhamos um prêmio importante na cidade, nós fomos reconhecidos como uma das cidades mais inteligentes do país, né? Verdade. Por causa da inteligência de gestão. Eu acho que não é só isso, eu acho que, porque aqui na cidade as pessoas estão consumindo muito de veja. Aqui a gente leia, não veja. Então, por isso que aqui Santos é uma cidade inteligente. Então, eu queria que o prefeito até me explicasse, porque eu não consegui me aprofundar muito. Eu sei que ganhou o prêmio no meio ambiente, né, nessa questão, no trabalho da ouvidoria. Se ele pode explicar para o nosso telespectador o que foram esses prêmios aí, quem entregou. Não é deixar claro que eu tenho certeza, não é aqueles prêmios lá que você paga para receber, lá, porque está cheio por aí. Né? Cidade inteligente não pode ser assim, né? É um prêmio de reconhecimento. Porque pagar para sair na imprensa, qualquer um com doleta paga. Ser reconhecido é bem diferente. Pois não, prefeito. Bom, então, nós temos aí, Aldo, nessa semana, nós tivemos duas premiações importantes aí no que se refere ao trabalho das cidades brasileiras, né? O ranking da Connect Smart Cities, que é o ranking das cidades inteligentes, é um dos prêmios mais importantes aí do país, que reconhece todo o trabalho que os municípios brasileiros fazem aí na área de novas tecnologias, a inteligência que é utilizada para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Então, na categoria de meio ambiente, Santos ficou em primeiro lugar no Brasil, né? Uma conquista extremamente importante. Em relação à conectividade, no ranking geral, Santos ficou em sexto lugar. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? Estar na sexta colocação, no geral, em primeiro lugar no meio ambiente, é motivo de grande satisfação, mostra o acerto das políticas que estão sendo desenvolvidas na cidade, que nós estamos no caminho certo. Também nós temos um grande programa de cidades sustentáveis, o Programa Brasileiro de Cidades Sustentáveis, e que premiou iniciativas bem-sucedidas Brasil afora, e Santos recebeu 2 prêmios nesse programa, foi a única cidade que recebeu 2 prêmios, ficamos em terceiro lugar, com as Vilas Criativas, que é um projeto que a gente tem implantado aí no município. Economia criativa é um segmento da economia que hoje mais gera emprego no mundo, né? Gastronomia, arte, design, moda. Temos aqui as Vilas Criativas lá na Vila Progresso, oferecendo qualificação, formação profissional. Temos na Zona Noroeste, temos também na Vila Nova, aqui no centro da cidade. Temos no Morro da Penha, também mais uma vila criativa, atendendo a população em regiões de vulnerabilidade social e oferecendo cursos de qualificação para que as pessoas possam gerar renda, conquistar o seu emprego. Então, esse projeto também foi premiado. São 2 programas distintos, mais um de conectividade, cidades inteligentes,
e também o ranking de cidades sustentáveis. Para a cidade é, obviamente, motivo de satisfação dividir toda essas premiações aí com a nossa equipe de trabalho e dizer que isso nos motiva a fazer mais e melhor. É sinal que a gente tem mais trabalho para ser feito, mas também é sinal que a gente está no caminho certo. É importante... Vou fazer um intervalo, estou estourando o break aqui, Não, certo? Só para fechar, então. Rápido sobre isso, porque tem que contextualizar para o telespectador entender. Nós ganhamos um prêmio em primeiro lugar de meio ambiente na frente das 27, acho que é 27, né? Sei lá quantos estados nós temos já hoje no país, porque se cria estado aqui como se cria cargo político. Das 27, ficamos em sexto em conectividade. O que é isso? É a sua conexão no celular. Estamos na frente das capitais. Então, leia, não veja. O intervalo, voltamos já na sequência do Ponto de Vista, tá certo? Em instantes. De volta aqui o Ponto de Vista, o Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, está conosco, Aldo Neto participando mais uma vez com a gente, né? Marco Santana, que tem uma colocação já importante de telespectador com a gente, é isso? Valdomiro Trento acompanha a gente, ele pergunta para o prefeito se o senhor é a favor que na reforma da Previdência sejam incluídos estados e municípios e as famosas incorporações salariais sejam resolvidas ainda neste mandato. Olha, Valdomiro, boa pergunta e quero dizer para você, Valdomiro, para os telespectadores, que essa reforma da Previdência que o governo federal está discutindo no Congresso, que está sendo discutida, ainda não foi aprovada, Santos já tratou disso faz tempo. Por isso que nós sobrevivemos à crise, eu diria. Essa questão das incorporações, depois de décadas, nós enfrentamos, tratamos essa questão aqui. Hoje a incorporação já não é como era antes, né? E isso deu a possibilidade do município também ter um fluxo importante de caixa, um equilíbrio econômico. Além dessa questão da incorporação, tratamos de outras questões. Fizemos aqui, eu diria que o Santos já fez a lição de casa antecipada com essa reforma da Previdência, com essa questão de pessoal, de forma geral, que é o que acaba gerando um peso nos orçamentos, né, tanto em nível municipal quanto estadual quanto federal. A gente tinha, por exemplo, Marcos, aqui na prefeitura, pela famosa Lei 650, quando eu assumi a prefeitura em 2013, eram 1.250 pessoas trabalhando por esta lei que estabelece o quê? Contratação emergencial. Quem escolhe, quem vai trabalhar é o prefeito. O prefeito acaba realizando essas contratações através das secretarias. 1.250 pessoas contratadas sem concurso público de forma direta. Hoje, Edgar, Aldo, aqui com muita satisfação, eu digo isso porque nós vencemos barreiras administrativas, políticas também importantes, né? Muitas indicações nessas pessoas. Hoje a cidade de Santos tem 0 pessoas contratadas nesse formato. Porta de entrada aqui, concurso público, para quem quer ser funcionário da prefeitura. Então esse foi um avanço importante que equilibrou as contas da prefeitura. Lei 650 está zerada? Zerada. Não há nenhuma contratação por Lei 650. Eram 1.250 quando eu assumi a prefeitura. Aí você vai perguntar, nós diminuímos o serviço? Nós diminuímos equipamentos? Ao contrário, eu fui o prefeito nos últimos 50 anos que mais construiu policlínica na cidade. Né? Entreguei a da Vila Nova, entreguei a do Caruário, entreguei da Ponta da Praia, entreguei da Aparecida, entreguei do Morro da São Bento, entreguei do Morro Santa Maria, entreguei na Alemoa, entreguei no Bom Retiro, entreguei no Jardim Piratininga, vou entregar na Areia Branca, vou entregar no Jabaquara, e não é prédio alugado, para gerar despesa para o município. Prédio próprio, terreno, edificação da prefeitura, que vai ficar aí para a cidade. Escola, fechamos escolas? Não, né? Entregamos a escola Margarete Buchmann no Imbaré, entreguei a Padre Chiquinho lá no Marapé, estamos construindo no Morro de São Bento uma nova escola, no Morro da Penha uma nova escola, no Jabaquara, na saída do túnel, que vai ser uma grande escola referência para a nossa cidade. Vamos começar a construir no mês que vem uma nova escola Valderi de Almeida lá na Zona Oeste. Enfim, os investimentos continuam, são importantes e novos restaurantes Bom Pratos, no Dique da Vila Gilda, nos morros. Então nós abrimos equipamentos, ampliamos expressivamente o serviço. Você pegar muita parceria, né? Exatamente. É o caminho de uma boa gestão. Aquela visão, na minha opinião, que é ultrapassada de que o poder público tem que fazer tudo sozinho,
ela está bem ultrapassada. Se a gente pegar na área social, Aldo, Santos é a única cidade do estado de São Paulo, possivelmente do Brasil, fora a capital, São Paulo, que tem 4 unidades de restaurante Bom Prato. A gente serve quase 6 mil refeições todos os dias. Café da manhã, 50 centavos, almoço a R$1. Outro dia eu vi o Ribeirão Preto, o prefeito meu amigo, disse, olha, estou muito contente que estamos fazendo o primeiro restaurante Bom Prato da cidade. São Bernardo aqui é a mesma coisa, quer dizer, nós estamos bem avançados nessa questão. Vamos com essas unidades, isso na área social. Na educação, Edgar, com essas unidades que estão sendo entregues agora, já para o começo do próximo ano, nós vamos zerar a fila de creche na cidade. Nós não vamos ter nenhuma criança aguardando para ter acesso à creche na cidade. E a gente conseguiu fazer isso avançando com parceria, fazendo, eu diria, com menos, muito mais, porque nós tivemos aí formas inovadoras de gestão que vão ser fundamentais para o futuro da cidade. Uma coisa que é muito discutida, muito debatida, é essa coisa da relação funcionário, número de funcionários, né, com a população da cidade, o número de munícipes da cidade. E Santos tem um percentual muito elevado. É o maior do país, né? Muito elevado. Uma coisa que, evidentemente, você está na prefeitura há 7 anos, né? 7 anos e meio, Vou né? completar o 7º. Vai completar o 7º ano, vai para o 8º ano, que será o último. Quer dizer, um dia pode voltar, evidentemente, né? desse mandato. Lógico. É isso que eu quero dizer. Ele evidentemente. Então não foi na sua gestão que isso se acumulou, né? São gestões que vêm lá de trás, enfim, regras antigas, legislações passadas, enfim, e a cidade tem essa coisa aí, acho que são 13 mil, né, nativa, mais 6 12 mil. 12 mil nativas, 6 mil e não sei quantos inativos, quase 19 mil funcionários públicos, e é aquela coisa, né? Quem participa muito aqui do programa com a gente estará aqui amanhã mais uma vez, é o Fernando Chagas, né? Fernando Wagner Chagas, ele sempre fala isso e tal, ele vai receber da Prefeitura de Santos durante 60 e tantos anos, né? Porque ele entrou com 20 e poucos anos, vai sair com 60 e pouco, vai viver até mais uns 80 e pouco e tal, quer dizer, fica na conta, né? Do prefeito. Você acha que o poder público aguenta essa situação aí? Não aguenta. E as medidas que nós tomamos, Edgar, no município, foram muito dialogadas aí com os sindicatos, com os servidores, especialmente, mostrando que, do jeito que a máquina está estruturada, além do prejuízo para as finanças da cidade, o principal prejudicado é o próprio servidor. Porque se algumas medidas não fossem tomadas, por exemplo, que nós tomamos durante o governo, o que aconteceria no curto prazo? Deixar de pagar salário, né? Deixar de ter condições de manter a máquina. Como a gente está vendo, na maioria dos estados brasileiros. Se a gente pegar Rio de Janeiro, quanto tempo ficou sem pagar salário? Se a gente pegar Minas Gerais, quanto tempo ficou sem pagar salário? Se a gente pegar Rio Grande do Sul, quanto tempo ficou sem pagar salário? O Rio Grande do Norte e assim por diante, né? Essa não é uma situação deste ou daquele, diria que um caos generalizado, né? Em função a máquina pública que foi projetada, o tamanho de máquina pública que o Brasil projetou nas últimas décadas, e essa não é uma questão de uma cidade, de um estado, é de país. O tamanho de máquina pública que foi projetado para o Brasil é incompatível com a realidade da nossa economia. Não cabe dentro da nossa economia. Então, o exercício de enxugar o Estado brasileiro tem que ser um exercício diário, permanente. Eu, com muito orgulho, falo que eu fiquei, nesses 7 anos de prefeitura que estou completando, fui o único prefeito que não criei um cargo em comissão. Nenhum cargo, além de todos aqueles que a gente eliminou, não pode pegar a Câmara, pegar todos os projetos que eram para a Câmara, não criamos nenhum cargo em comissão na prefeitura. Por quê? A estrutura que tem, dá para fazer mais com a estrutura que existe, é mais eficiência, é otimizar serviços, é buscar formas alternativas de gestão, como as organizações sociais, é flexibilidade. Nós temos que buscar esse caminho, sem demérito nenhum aos servidores. Aliás, aqui, que a gente faça um registro e justo. A gente vê muita gente denegrindo a qualidade dos serviços de saúde, denegrindo a qualidade de serviços educacionais, da qualidade das escolas. E todas as pesquisas que são feitas, com quem opina é uma coisa, com quem fala de fora é uma coisa, com quem usa o sistema é outra. Você faz uma avaliação com o usuário do sistema de saúde, a maioria absoluta aprova os serviços que são realizados. E isso é feito como?
entra prefeito, sai prefeito, os servidores estão lá, se dedicando, prestando o serviço. E, aliás, essa excelência do serviço público de Santos, que gera uma sobrecarga, porque a gente, quando tem um serviço de qualidade, acontece o quê? Atrai mais gente. Vem gente de outras cidades, e Santos acaba se tornando cada vez mais uma referência, tendo que prestar um atendimento além dos horizontes, eu diria, dos limites territoriais da nossa cidade. Então, eu defendo muito que a gente possa ter essa boa convivência harmônica, né? Um serviço público direto, prestado através dos funcionários estatutários, que fazem um trabalho fundamental, importante, imprescindível, mas nós temos que inovar, temos que avançar, criando novas alternativas de gestão, como é o nosso caso aqui emblemático em Santos, do Hospital dos Estivadores, né? Quando eu mandei para a Câmara fazer gestão, Edgar, ser prefeito é fazer enfrentamentos diários, né? Me lembro quando eu encaminhei para a Câmara um projeto de lei para autorizar a contratação de organização social para a gestão de equipamento na área de saúde e cultura. A Câmara veio abaixo, né? Os vereadores lá procuraram, olha, não tem como, é difícil aprovar, era a gente se jogando da galeria da Câmara, protestando, fechando a Câmara, olha, vieram lá, retira, prefeito. Falei, não, que não vai ter, não vamos retroceder, nós vamos para frente, a cidade precisa avançar. Hoje... Isso foi fato, uma pessoa caiu mesmo. Caiu, se jogou Se jogou, né? Se jogou. Se jogou lá da galeria. E aí, Edgar, com muita satisfação, quando a gente começa a fazer o balanço das ações, hoje eu vejo lá o Hospital dos Estivadores, mais de 6 mil crianças nasceram lá, a melhor maternidade, os melhores indicadores de maternidade de toda a Baixada Santista e dos melhores do Brasil é do Hospital dos Estivadores. Não tem hospital particular, privado, que tem os indicadores que nós temos aqui no Hospital dos Estivadores. Pela primeira vez na história da cidade, a mortalidade infantil ficou abaixo de 10 por mil nascidos vivos. Desde 1913, isso não acontecia. Mais de 100 anos, Edgar. Esse é um drama que a gente enfrenta aqui, né? Infrentável, eu diria, Edgar, porque agora a gente está num patamar aceitável, recomendável pela Organização Mundial de Saúde. Esse ano, lógico, tem que esperar concluir o ano, mas nós estamos com a menor taxa de mortalidade infantil da história da cidade de Santos. É mágica? Não, é processo, né? Os resultados às vezes não vêm do dia para a noite. E esse imediatismo muitas vezes impede o gestor de tomar medidas que são efetivas no médio e no longo prazo, como é o caso do nosso hospital hoje. É importante contextualizar, aí a pergunta do Valdemar Trento, que é nosso espectador há muito tempo, sobre essa questão que você colocou muito bem, Edgar. Nós somos a cidade onde a prefeitura abriga o maior número de pessoas dentro da sua população. O prefeito, está respondendo ao Valdemar, explicou que ele acabou com as malfadadas... Valdomiro, isso. As malfadadas incorporações. Teve vereador da cidade, conhecido aí por pegar a peixeira e enfrentar todo mundo, que foi fazer isso e pipocou lá no plenário da Câmara. Pipocou lá. Talvez por isso ele se preocupe mais com os cães do que com gente, porque lidar com gente é realmente difícil. É muito difícil lidar com gente, porque você precisa buscar o diálogo, você precisa compreender, e ainda por cima que são pessoas que você precisa delas dentro do atendimento da cidade, como o prefeito bem colocou. O prefeito está conseguindo ampliar as coisas, trabalhar com funcionalismo. Talvez por isso as pessoas acham que, olha, quem anda, não, a cidade está abandonada. Por quê? Talvez sejam essas pessoas que estão acostumadas a usar os benefícios do patrão, que a prefeitura sempre deu, de cara que entra de faxineiro e se aposenta ganhando mais que o prefeito, e que o prefeito acabou. É preciso ter coragem de fazer isso numa cidade que a cidade abriga o maior número de pessoas aí dentro da proporção do município. Então tem que se exaltar isso, contextualizar para a população entender. Diga, Santana. Prefeito, a gente está falando aqui das dificuldades que a Prefeitura de Santos tem aí, o senhor está falando de fazer mágica com dinheiro, e as dificuldades financeiras não são um privilégio só de Santos, não. O governo federal, o governo do estado, as prefeituras do Brasil inteiro têm dificuldade de honrar seus compromissos. O comprometimento com a folha de pagamento é muito grande, tem as despesas de saúde e educação. E, no entanto, em Santos, o senhor está conseguindo fazer uma obra muito grande ali na entrada da cidade, ali redesenhando
aquele acesso viário. Então, eu queria saber do senhor, não é nenhuma pegadinha, mas eu queria saber do senhor como é que está sendo feito esse milagre aí de fazer uma obra desse vulto, de onde está vindo o dinheiro, e qual que é o prazo para entrega dessa obra e também se o senhor acredita que isso daí vai ter um impacto positivo na campanha eleitoral do ano que vem. Olha, Marcos, primeiro, realmente, às vezes parece que é até uma incompatibilidade, né? Uma incoerência. Olha, o Brasil viveu a maior crise econômica dos últimos 80 anos. Todo mundo sabe disso, não foi o poder público, é o Brasil, né? As pessoas em casa tiveram que economizar, cortar despesas, se adequar a uma nova realidade em virtude dessa crise. E na prefeitura não foi diferente. E com esta crise, nós conseguimos viabilizar o maior programa de investimento que a cidade viu nos últimos 50 anos, né? É só comparar os números, né? Não tem paixão. Matemática é ciência exata. A gente pegar o VLT, há quanto tempo se falava de fazer VLT na cidade? Investimento de R$1 bilhão do governo do estado, né? Que nós viabilizamos, tratando com o governador Geraldo Alckmin na época, que liberou. Quando eu assumi a prefeitura, não tinha um tijolo colocado na obra do VLT. Hoje nós estamos discutindo começar a segunda fase do VLT. Por quê? Porque a primeira já é realidade, então foi uma conquista importante. A entrada da cidade, começamos a trabalhar nesse projeto, quando se pergunta, olha, vai ficar pronto quando, se vai influenciar na eleição, eu não quero nem saber de eleição, quer dizer, começamos a trabalhar nesse projeto. Lembrei, recapitulando aqui, em 2012, quando eu fui eleito prefeito, em outubro, a primeira medida que eu tomei foi pedir uma audiência para o secretário nacional de mobilidade urbana, que à época era o Júlio Eduardo dos Santos, lá no Ministério das Cidades, e falei, Júlio, fui eleito prefeito, você é santista, eu queria ir apresentar o projeto da entrada da cidade, viabilizar recurso para a entrada da cidade, 2012. Júlio, ministro da Dilma. Exatamente, governo Dilma, secretário nacional de mobilidade urbana. E hoje seu secretário. Peguei um avião, fui para Brasília, apresentamos o projeto, aprovamos o projeto. Júlio Eduardo. Depois temos projeto básico, projeto executivo, licenciamento ambiental, convênio com o governo do estado, com o governo federal, financiamento, porque dividi uma conta com os três, deu quase 350 milhões para cada um. Santos não tinha dinheiro, fui buscar financiamento, buscar dinheiro da Caixa, depois licitação, judicialização. Bom, o que nós estamos vendo hoje é o resultado, né, de 7 anos aí de suar a camisa e, obviamente, vamos concluir aí a etapa mais importante, que é a entrega, o que a população vê agora, no ano que vem. Um problema de 50 anos, há quanto tempo que a cidade clamava por uma nova entrada? E a gente ama a cidade, mas sabe que a entrada da cidade nunca teve a altura da cidade de Santos, da importância que a cidade de Santos tem para o Brasil e de quantos santistas como nós amamos a cidade, né? Então, agora Santos vai ter, além da mobilidade, além da questão de segurança, uma entrada da cidade à altura do que a cidade merece. Ano que vem, nós vamos entregar os 4 viadutos, Marcos, aqui na entrada da cidade. Vamos ter entregas importantes, além dos 4 viadutos, a Avenida Beira Rio, que será a maior avenida da Zona Noroeste, avenida de pista dupla, beirando o Rio São Jorge, iluminação nova, calçamento novo, ciclovia nova, fazendo a conexão da Nossa Senhora de Fátima, da Jovino de Melo, da Hugo Maia, vias importantes da Zona Noroeste, com o sistema Anchieta Imigrantes, uma conexão através de uma ponte também que nós estamos já construindo. É a maior obra viária da história da nossa cidade, que nós vamos ter a oportunidade de entregar fruto desse trabalho. E não é só a entrada da cidade, não é só o VLT, é também a nova ponta da praia. Quando a gente tem dificuldade de caixa, tem limitação de recurso, a gente tem que ter mais criatividade para fazer a gestão, né? Tem que falar um pouquinho sobre essa sequência nova da ponta da praia daqui a pouquinho, estou estourando o bloco aqui. E queria retomar um pouco também esse assunto aí, ponte ou túnel, agora a Codesp diz que vem com um túnel e tal, né? Tem a ponte lá que a Ecovias quer construir, enfim, nós vamos ter a ligação, não vamos ter ligação, alguma novidade que o prefeito possa trazer também, falar sobre a ponta da praia e uma preocupação que eu tenho em relação ao Hospital dos Estivadores também. Voltamos já já. Muito bem, estamos na sequência do ponto de vista, então eu queria que o prefeito falasse um pouquinho também sobre essa questão dessa ligação seca. Nós tivemos um evento importante aí promovido pela comunicação do Santa Cecília aqui, Santa Cecília TV, FM, enfim, né? E ficou uma confusão danada, acabou que ninguém
ninguém decide se vai ser ponte. A Codesp agora vem com a história de que é um túnel, vai baratear o túnel, vai construir o túnel. A Ecovias continua pronta para fazer a ponte. Mas a Codesp enfim, vai fazer ou quem for comprar a Codesp que vai fazer? Eu não sei se quem vai comprar a Codesp, quem não vai comprar a Codesp. Quem está lá para ser privatizado, não está? Eu não sei, o prefeito tem alguma novidade a respeito disso? A preferência de que se faça a obra da ponte, depois que, se possível, venha o túnel? Como é que... E o que é esse assunto aí? Olha, esse tema, Edgar, é um tema que vem novela. sendo discutido na nossa região há praticamente 100 anos, né? É um século de discussão em relação a esse tema. Muitos projetos apresentados, muitas ideias propostas e todos com uma única semelhança. Sempre repito isso, faço questão de repetir. Todos os projetos que foram apresentados até hoje têm uma única semelhança. Qual é? Não saíram do papel. Ficaram no papel. Né? E o papel aceita tudo. Ou na maquete. Exatamente, mas também no papel. Para chegar na maquete teve que fazer o papel, né? Então, papel. E o que acontece? A gente está muito perto de que isso se repita, né? Porque um projeto para acontecer, ele precisa ter viabilidade técnica. Então, na minha opinião, são 3 requisitos importantes. Viabilidade técnica, que tem que ser do ponto de vista de engenharia viável, né? A engenharia tem que dizer, olha, esse projeto para de pé, tem que ser elaborado, tem que ter projeto básico, executivo. Então, viabilidade técnica é fundamental. Viabilidade ambiental. Se não tiver licenciamento, se tiver agressão ao meio ambiente, enfim, se não tiver do ponto de vista ambiental adequada à legislação vigente, também não prospera. Tendo viabilidade técnica, tendo viabilidade ambiental, tendo projeto pronto, o que falta para executar qualquer projeto? Quando você tem uma reforma em casa para fazer, tem um projeto maravilhoso, né? Tem aprovação para começar a reforma, precisa executar, o que precisa? Dinheiro, viabilidade financeira, né? Então, viabilidade técnica, viabilidade ambiental, viabilidade financeira. Nós estamos diante de um projeto, de uma proposta do governo do Estado, que temos um governador, o governador João Dória, veio aqui e disse, olha, falou comigo, inclusive, falou, prefeito, qual que é a sua opinião? Falei, governador, minha opinião é a seguinte, isso aqui está sendo discutido há um século. Então, tem viabilidade técnica? Tem viabilidade técnica o projeto da ponte. Tem viabilidade ambiental? O governador falou, não, nós vamos licenciar na CETESB, que é o órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Tem dinheiro? Tem dinheiro. Vou dar uma extensão de contrato para a Ecovias, e a Ecovias vai executar. Tem viabilidade financeira. Então tem nosso apoio restrito. Né? Não tem nem discussão. Então só falta... Tem todo o apoio necessário para se fazer a obra. O apoio... Hoje só falta o licenciamento, então. Exatamente. Falta o licenciamento. Aí vem a Codesp com uma proposta do túnel. Eu conheço bastante o túnel porque o governo do Estado fez o projeto com viabilidade técnica, fez o licenciamento ambiental, ou seja, tem viabilidade ambiental, não executou o túnel por quê? Não tinha dinheiro, tinha recurso, foi diante da crise econômica lá de 2015. Não é crítica ao projeto do túnel, e eu, na minha opinião, não é um ou outro projeto, é o que é viável. Então, quer dizer, o governo federal, a Codesp, defende o túnel. Ok, tem o projeto, tem licenciamento. Vai colocar dinheiro? Tem recurso para fazer? Não, não tem. Se não tem, não para de pé. Por quê? E o governo do Estado não pode, nesse formato, que é a extensão do contrato da Ecovias, fazer a obra do túnel. Só pode fazer a ponte que está no perímetro da concessão. Fora da concessão, não se pode fazer a obra. A lei não permite. Então, o que nós temos que defender? Temos que defender aquilo que vai sair, aquilo que tem possibilidade de ser executado. Para quê? Para não correr o risco que esse projeto seja mais um sonho de uma noite de verão. Né? Vender fumaça, chegar aqui, olha, não saiu por quê? Olha, porque a Codesp preferia o túnel. Mas aí uma pergunta, qual é a influência que tem a Codesp em relação a essa ponte? Porque eu entendo que a ponte está dentro do município de Santos, né? Tem, vai ser licenciada. Parceria com o governo do Estado e dinheiro da Ecovias. Isso. Onde... Olha, como vai transpor o canal de navegação do maior porto da América Latina, é evidente que a Codesp vai ter que opinar em relação à obra. A prefeitura tem uma legislação própria, tem um licenciamento municipal, no âmbito municipal, que será feito, já antecipo para você. Nós estamos equacionando, esclarecendo dúvidas em relação ao projeto, mas a ponte vai ser licenciada e vai ser aprovada no município. Né? Não há dúvida que isso
será feito. Com relação à Codesp, é evidente que a gente espera a mesma sensibilidade, dizer o seguinte, olha, a gente poderia preferir um projeto num outro lugar, o túnel, mas olha, o que é viável hoje? Hoje o que é viável a gente tem que ser mais pragmático. Se a gente já passar mais 100 anos fazendo essa discussão, acho que se esgotou o tempo de discussão em relação a esse tema. Nós temos que partir para a ação. O que a população deseja é ver a obra subindo, é ver como está vendo a entrada da cidade, a obra acontecer, é ver as coisas de fato se tornarem realidade. E para isso a gente precisa de pragmatismo e assim, com todo respeito, eu digo sempre, nós não vamos entrar em briga, a cidade de governo estadual, o governador conversou comigo e falou, prefeito, quero fazer a ponte, tem recurso, tem viabilidade ambiental e técnica. Governador, tapete vermelho para o senhor, vem fazer a ponte. Se o presidente vier a Santos ou me chamar, enfim, ou perguntar qual a opinião do município, já antecipo. O presidente falou, quero fazer o túnel. Bem-vindo, presidente. Faça também o túnel. Está tudo aprovado, liberado e vai ser estimulado. Codesp não aprova, não aceita hipótese nenhuma a ponte, junto com as exigências de algumas empresas, que a gente percebeu claramente ali no debate de Santa Cecília, no Coliseu. E não pode falar Prefeito não faz, você não dá sequência. No âmbito da prefeitura, nós vamos ouvir todos os envolvidos, vamos ter o diálogo permanente, mas não há motivos para não aprovar essa intervenção. É um investimento de 3 bilhões de reais. Qualquer cidade do mundo bateria a palma para o investimento dessa ordem. Paulinho, nós vamos gerar claro. 4 mil empregos diretos na obra e depois, o estudo que está sendo também feito, o que nós vamos ter de ocupação para a Continental de Santos, com uma ligação desse porte, com a ponte, quer dizer, nós temos 241 quilômetros na área continental. Eu concordo com o que a você área está insular, essa área aqui, são 39 quilômetros quadrados, a área que nós estamos aqui, que tem 99,6% da população santista. Lá, em 241 quilômetros quadrados, tem 0,4% da população. Mas... A expansão portuária, Edgar, do Brasil, não é do Porto de Santos, a expansão portuária do Brasil está na área continental de Santos. A gente precisa pensar grande, né? Gerar emprego agora na obra, 4 mil empregos, a entrada da cidade está gerando 1.500 novos empregos. Uma obra como essa da ponte geraria 4 mil empregos imediatamente. Será que é importante isso? Eu não discuto. Eu acho que é absolutamente imprescindível. Então eu falei, governador, venha, invista, tapete vermelho, e a mesma palavra será dada ao presidente Bolsonaro. Basicamente, foi o seguinte, ficou evidente, né, não só no evento da TV Santa Cecília, como aqui no Ponto de Vista, que o presidente da Codesp não concorda com a construção dessa ponte. Que algumas empresas têm interesse ali em ter mais um espaço no porto, não querem a construção dessa ponte, vieram discutir, debater, por isso que eu faço a pergunta, né? A Codesp dizendo não, e inclusive o representante do governo do Estado, quando você abriu o evento lá no Coliseu, você falou exatamente nisso, que o melhor do que o perfeito é o que... Melhor do que o perfeito é feito. Aí você saiu e ele depois tomou a palavra e tal e rebateu você. Não tem nada a ver essa coisa de perfeito com feito, não sei o quê. Você não estava no evento mais, acho que você tinha outro compromisso, então você não pôde nem contrapor, né, a posição do representante do Ministério da Infraestrutura. Não. Do representante do Ministério da Infraestrutura, que usou a palavra do Paulo contra a posição do Paulo, né, do prefeito. Né, olha, eu respeito... Então, por isso que eu estou dizendo, tem uma situação aí complicada. Eu queria saber exatamente isso. A Codesp não aceita, não tem ponte, é isso? A Codesp está sendo privatizada, Edgar, ou não está? Mas o que tem a ver isso, uma coisa com a outra? Esse presidente não vai ficar aí. Não, tudo bem. Mas a obra, a gente tem que acabar com isso também. A gente quer que a obra aconteça. Porque o presidente da Codesp vem aqui e fica de passagem, né? Geralmente não é da cidade. É aquele de passagem e porque a gente tem que contextualizar esse problema da ponte, ligar, e ver a nossa culpa também. Nossa culpa, que eu digo, população. Você sempre diz aqui no programa, e com razão, da nossa perda de força política. E por que ninguém quer fazer ligação seca? Porque o único transporte de barca que existe no estado de São Paulo, que é superavitário, é Santos Guarujá. O dinheiro aqui nosso vai para pagar
as outras transportes de mostra do estado inteiro. Você acha que os deputados não vão lá, não ficam enchendo o saco de governador? E quantos deputados a gente elege? Bem menos do que a gente tem potencial de eleger, porque a gente vota em gente de fora. Porque o santista é bairrista, mas tem essa mania de achar, olha, o advogado é de São Paulo,